Beleza, pessoal? O professor Joaquim acabou de mais uma aula. Na aula de hoje, nós vamos efetivamente começar a trabalhar com JavaScript orientado a objetos, certo? Lembrando, sempre vale refletir que o nosso JavaScript orientado a objetos não vai ser focado em back-end, em front-end, então com códigos pequenos e objetos criados apenas para atender a necessidade momentânea. Nós não vamos organizar, ter listas de arquivos enormes e sistemas em JavaScript orientado a objeto, focando em back-end, que é a parte de servidor. Nós vamos trabalhar só com front. Então, sem mais delongas, vamos à aula. Então, pessoal, eu estou aqui com minha área de trabalho. Eu configurei 4 navegadores que abrem de maneira anônima. Então, se eu abrir qualquer navegador desse, vou abrir o Edge aqui, vocês vão ver que ele vai abrir já assim, ó, guia anônimo, navegação privada, que é para ele não registrar aqui os dados que a gente está colocando, para facilitar os testes, não ficar aparecendo formulários preenchidos, esse tipo de coisa, tá certo? Bacana? Ah, mas eu queria saber fazer isso. Tem um Dicas do Prof lá no meu canal do YouTube, que eu ensino a fazer isso aí. Procura lá. Dicas do Prof. Professor Joaquim, navegação, navegadores, abrindo de janela anônima. Atalho para abrir navegação anônima, coisa assim, e você acha esse vídeo. Tá bom? Então vamos lá. O que eu vou fazer? Primeiro passo é criar aqui na unidade C uma pastinha para os nossos arquivos. Então, abri meu computador, procurei aqui disco local C, e aqui eu vou criar uma pasta chamada web. Professor, eu já tenho essa pasta, então é de outro módulo, de outro curso. Pega essa pasta, leva para a pasta do curso agora para salvar nos seus arquivos, deixa isso aqui só para as aulas de agora, tá bom? Então, criada a pasta web, eu vou criar com o botão auxiliar nela, ali ó, na pasta web, e vou clicar em abrir no Code, com o Code. Professor, o meu computador não aparece essa opção. Então, você vem aqui em Arquivo, abre o VS Code, clica em Abrir Pasta, seleciona ela aqui, Web, seleciona a pasta. Tá bom? Bacana? Então, feito aqui, tá tudo certo, tudo funcionando. Maravilha, veio 100 por hora. Na pasta aqui, eu vou criar um novo arquivo aqui, chamado index.html, e vou criar um arquivo aqui chamado PO. PO é a abreviação de Programação Orientada a Objeto.js, que vai ser nosso arquivo de código-fonte JavaScript, para a gente entender os conceitos aqui em JavaScript. Então, aqui eu vou mandar o meu Visual Studio Code criar aqui a estrutura básica de um HTML5. Então, ele tem um emet abbreviation, certo? Que é umas tags de atalho aqui do Visual Studio Code, onde eu coloco HTML 2.5 e ele gera essa maravilha aqui para mim. Vou mudar aqui só para PTBR, para dizer que é uma página em português. E aqui no título eu vou colocar aqui no title da página, JavaScript orientado a objetos. Tá? Aqui embaixo eu vou criar apenas um H1 aqui, colocando o PO com JS. Pronto. Bacana, página criada. Eu uso o GoToLive. O que o GoToLive faz? O GoToLive, eu abro, salvo aqui e ele atualiza o meu navegador. Eu tenho um vídeo aí que eu ensino a fazer isso com o GoToLive. Então, assista o vídeo aí que vai ser lindo e maravilhoso para vocês. Vou abrir o GoToLive aqui. Certo? PO com JS, já funcionou. Vou adicionar o arquivo JavaScript aqui. JavaScript, script, .src. Ele também tem um emet abbreviation para isso, onde ele gera ali para mim a tag prontinha. E aqui eu já coloco o meu po.js aqui, salvo, e ele já atualiza lá. Vamos testar? Vou colocar aqui um alert, oi. Salvei, alert, apareceu lá, o oi aqui, tudo certo, tudo maravilhoso, tudo lindo. Vamos lá agora. Então, primeira coisa que vocês têm que saber, vocês já têm que saber os conceitos de objeto, classe, polimorfismos, os conceitos já tem que estar na cabeça de vocês. Pode não ter entendido direito, mas os conceitos têm que estar aí. Agora a gente entende aqui, fazendo na prática. Então vamos lá. Primeira coisa, o JavaScript ele é tão massa, tão independente, que ele permite que a orientação a objetos seja bem maleável. Então ele não são regras tão engessadas como o Java, por exemplo, que você tem que criar todo aquele passo, criar a classe e tudo. Então, o JavaScript já te dá essa facilidade. Um exemplo prático, você pode criar um objeto com uma linha de código. Você pode vir aqui, por exemplo, get pessoa, tá vendo? E dizer que a pessoa recebe uma chave. Quando você faz isso aqui, você acaba de criar um objeto, certo? Então, vamos ver aqui, ó, console.log pessoa. Salvei, vou dar o F12 maroto aqui, ele vai abrir aqui, ó, aqui é a minha página e aqui é o meu console.
Notem que eu tenho aqui um objeto, object, certo? Vou dar um zoom aqui, ó. Object, certo? Eu tenho um objeto criado. Então, eu posso, por exemplo, colocar atributos nesse objeto. Por exemplo, nome, dois pontos, Joaquim Escavone. Olha lá, ó, salvei e eu já tenho aqui Joaquim Escavone. Esse erro aqui é porque eu não coloquei um favicon no nosso código. Vamos pegar o favicon logo lá do Instituto, ifto.edu.br, vou pegar aqui que aí eu já resolvo essa parada. Ó. Então, ifto, vou vir aqui dar um Ctrl+U para exibir o código fonte, e aqui eu vou colocar favicon. Favicon não, favicon. Pronto, ó. Esse é o ícone do Instituto. Então, se eu colocar aqui, ó, ele já pega o ícone do Instituto aqui. Vou copiar essa URL aqui, vou adicionar aqui no ícone, vou colocar aqui, ó, link, dois pontos, favicon, e o href dele vai ser esse aqui. Pronto. Problema resolvido, já tem um símbolo do Instituto aqui. Então, para não dar esse erro, para não ficar confundindo a gente, tá bom? Então, basicamente, esse aí... Espera aí que minha câmera aqui tá dando um belzinho. Deixa eu só... É que ela tá fora da tomada. Tá dando mensagem de precisa de carga. Beleza, agora, ok? Tranquilos? Então, vamos lá. Ó, já criei aqui, já tem um objeto com o nome Joaquim Escavone. Como que eu acesso o nome desse objeto? Pessoa.nome. Pronto. Já está aí o nome desse objeto. Lembrando que eu criei um objeto sem nem ter a classe. Eu estou modelando ele aqui e já botando dado dentro. Então, bora aqui, ó, nome. Aí eu vou colocar aqui idade. Idade. Vou colocar aqui que eu sou novinho, 18 anos. Notem que tem com a vírgula, né? Idade. E aqui eu já posso acionar a minha idade. Não tem ponto e vírgula, tá? Pessoa, idade, ó, 18 anos. Se eu botar pessoa, ele imprime o objeto completinho aqui, ó, nome e idade. Eu posso criar métodos aqui também. Por exemplo, print dados. E aqui eu digo que ele é um arrow function. Lembra do que é o arrow function? Console.log. E aqui eu já vou imprimir o nome do indivíduo. Então, pessoa.nome. Eu vou fazer uma template string aqui, ó, pessoa.nome. Como que eu faço a template string mesmo? Ó, vou botar a tela toda para facilitar. Template string, eu uso o crase, o acento do crase, coloco o cifrão. Aqui as variáveis vão ser sempre entre cifrão e chave aqui. E aqui eu posso concatenar direto. Ó, cifrão, pessoa.idade. Então, vai imprimir Joaquim Escavone, tem 18 anos. E aqui eu fecho a crase. Pronto, isso aqui é uma template string, tá? Se você não sabia, aprender uma coisa nova, certo? Vamos ver que ele está dizendo que tem um erro, dizendo que... ele está dizendo... Ó, ele deu erro, por quê? Porque aqui, como é uma linha só, eu não precisei abrir a chave, mas eu fechei com ponto e vírgula. Não usa ponto e vírgula aqui, tá? Então, ó, já tem um print dados aqui. Então, se eu vir aqui agora e chamar pessoa.printDados, ó, é uma função, é um método, né? Olha lá, Joaquim Escavone tem 18 anos. Então, notem que nós criamos atributos e nós criamos métodos direto em um objeto. O JavaScript permite isso, criar um objeto sem classe, tá bom? Então, basicamente, é isso aqui que é a introduçãozinha mesmo de o que é um objeto no JavaScript. Você pode criar ele dessa maneira, certo? Na próxima aula, a gente continua, que aí a gente vai ver aquele método tradicional, onde a gente cria a classe antes de criar o objeto. Então é isso, espero que vocês tenham gostado dessa aula e nos vemos na próxima aula. Forte abraço e até lá!